Opa, tudo bem? Para quem não sabe, eu sou o Ovídio, eu faço mestrado em História pela Universidade Estadual de Goiás, mas sou formado em Letras e especialista em Literatura de Língua Inglesa. Mas como historiador ou pesquisador da área da história, eu venho aqui para prestar uma homenagem. Hoje é dia 17 de junho de 2026, quando eu gravo esse vídeo, e nessa manhã nós recebemos a notícia da morte de Carlos Ginzburg, um dos maiores historiadores de toda a história atual contemporânea, provavelmente o maior nome da microhistória enquanto corrente historiográfica. Com a morte desse grande nome, eu gostaria de fazer esse vídeo com uma pequena homenagem, falando de um dos textos mais importantes dele. O Ginzburg ele ficou muito famoso por um livro que estourou a bolha da historiografia, que é O Queijo e os Vermes, talvez o livro mais vendido da historiografia contemporânea. Mas o texto que eu quero falar com vocês hoje é o texto no qual ele apresenta um método de estudo que ele chama de paradigma indiciário. Esse texto está no livro Mitos, Emblemas e Sinais, do Ginzburg. Nesse texto ele vai apresentar esse método e ele parte a reflexão dele falando de história da arte. Na verdade ele apresenta uma figura, que é o Morelli, enquanto um crítico de arte. O Morelli na verdade não é um crítico de arte, ele é um médico, mas ele cria um pseudônimo russo para comentar obras de arte. E aí ele vai apontar diversas obras de arte que são falsas, criando um método para identificar essas falseações em obras de arte. E qual que é o método que o Morelli cria? Ele procura olhar para os detalhes e não para as grandes características do pintor. A maneira como o pintor faz os seus quadros e que é tão característica, um falseador poderia imitar. Mas os detalhes, a maneira com a qual ele ilustra as orelhas, os dedos, isso dificilmente um falseador conseguiria imitar. A gente pode trazer isso para os dias de hoje para pensar esse ápice de imagens criadas por inteligência artificial. O geral, o genérico do traço de um pintor, uma inteligência artificial consegue imitar. Mas aquilo que é o clássico, o detalhe, a sujeirinha na unha, a inteligência artificial, ou como um falseador, né, um falsário na época do Morelli, não conseguiria. O Morelli cria esse pseudônimo russo com essa teoria que começa a apontar algumas obras de artes falsas, cria um segundo pseudônimo que vai traduzir isso do russo e só depois ele vai se revelar como o verdadeiro autor disso. Só que o Morelli ele não é um crítico de arte, ele acaba sendo um entusiasta, entrando para isso enquanto entusiasta, mais do que enquanto profissional, porque profissionalmente ele é médico. E essa questão da medicina vai perpassar todo o texto do Ginzburg, porque ele vai trazer outros exemplos que também, de certa forma, em maior ou menor medida, também são médicos. Então tem uma questão de esse olhar clínico, esse olhar do médico, que para poder identificar uma doença, um sintoma, ele, mais do que olhar para o geral, olha para o detalhe, para o tete-a-tete ali com o paciente. Outro exemplo que o Ginzburg vai dar é o do detetive mais famoso do mundo, o Sherlock Holmes. Mas qual que é a parte interessante? O Sherlock Holmes ele foi escrito por Sir Arthur Conan Doyle, que também era um médico. O Sherlock Holmes tem um parceiro, que é o Watson, que é um médico. E o Sherlock Holmes foi inspirado em um professor do Sir Arthur, que também era um médico, um professor dele que tinha esse método de olhar, de ser atentos aos detalhes. Então o Sherlock Holmes, como essa figura que desvenda os crimes, olhando para os detalhes que as outras pessoas não veem, também tem essa influência da medicina, do olhar clínico. E um terceiro exemplo que o Ginzburg vai trazer é do Sigmund Freud, que também era um médico, psicanalista, né, precursor nessa área, e que admite ter lido Morelli, e que admite ter utilizado muito desse método moreliano de crítica artística para poder criar a psicanálise. Ele leu isso antes da criação da psicanálise e aplicou isso para compreender o inconsciente humano, olhando para o quê? Não para o geral, mas para o pequeno, para o mínimo, para o detalhe. E esse detalhe revela
o ápice, o mais profundo da psique humana. Então, o Ginsberg, usando esses exemplos do Morelli, do Sherlock Holmes, do Freud, ele vai trazer isso para a historiografia enquanto ciência, dizendo que o historiador precisa olhar para o detalhe, para aquilo que o olhar comum das outras pessoas ignoraria. E isso é o paradigma indiciário, esse método historiográfico de olhar para o pequeno, para o detalhe, mais do que olhar para o geral. E é a partir desse detalhe, desse indício, desse sinal pequeno que as outras pessoas não olham, o historiador consegue olhar e começar a retirar pistas, né? Ele usa essas palavras, esse indício, essa pista, esse sinal. Disso você começa a tirar e extrair o conteúdo precioso para a história. O texto é mais longo que isso, eu basicamente falei aqui resumidamente da primeira parte, das 3 partes desse texto. Se vocês tiverem o desejo eu posso voltar para falar mais, mas a ideia era simplesmente trazer um pouquinho do paradigma indiciário e deixar essa homenagem para o Ginsberg, que faleceu no dia de hoje. Mas é isso, eu peço que você possa seguir, deixar um comentário, compartilhar esse vídeo, esse canal está começando. Eu não sou um historiador de ofício, eu comecei a fazer um mestrado em História recentemente, mas eu sou escritor, pesquisador da literatura, sou especialista em J.R.R. Tolkien e nós já temos aqui alguns vídeos a respeito e vamos ter mais alguns e também alguns vídeos de história a respeito dessa trajetória que eu estou fazendo. Então eu te convido a estar com a gente aqui no canal. Desde já, muito obrigado e até a próxima.